Lucas capítulo 3, versículo 1 fala sobre isso. Nós temos nossas camisas, preciso decidir hoje. A nossa irmã Magalhães está ali, vai comprar 45 reais cada camisa. Ele tem camisa feminina, masculina, infantil. Os pais necessários pagar metade hoje. E depois camisa da conta 27, 28 desse mês. Camisa bonita. E todos nós, aqueles que compraram a camisa, nós vamos usar no último culto de março, o culto de aniversário. Aí vai ficar show de bola. Amém? Então você que pensa pedir camisa, peça hoje para a galera. Mesmo que você não tenha entrada para hoje, o pastor não tem entrada hoje, a igreja dá entrada para você, que você devolve para a igreja. Tá bom? Porque amanhã eu vou encomendar amanhã. Depois que encomendar, não tem como depois ligar lá, precisa mais uma, precisa mais duas, fica difícil. Então você que quer camisa, precisa hoje, falar hoje. Mesmo que não tenha dia da entrada hoje. A igreja vai bancar, depois você estoura para a igreja. Pode ser? Então procura Magalhães, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz. Esses dois versículos falam muito. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, e Herodes governava a Galiléia, e seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Traconites, e Lissânias era governador de Abilene. Versículo 2. Os nomes estranhos, né? É difícil, mas tem que ensaiar bastante dessa aí. Versículo 2. E Anás e Caifás era o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote. Foi nesse tempo, olha só o chave, foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Entre Malaquias e Mateus, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos em silêncio. Deus não falou. Imagine Deus sem falar com você. Não é horrível? Você quer falar com Deus, não fala, Deus não dá um sinal, não dá nada. Imagine 400 anos, são 4, 5 gerações que passou e Deus não falava. E aí talvez Deus queira ter esquecido. E aí Deus começa a falar com João Batista, o filho de Zacarias, e aí ele via seu filho Jesus Cristo. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre alguns homens importantes na história do cristianismo. Nós falamos com os homens aqui que foram importantes. Se eles fizeram coisa errada, é uma outra questão. Mas foi importante. A história, irmão. Você tem história na vida, você tem história na tua família, na tua igreja, onde você passou, na igreja. Né? Você está aqui um bom tempo. 5 anos, 6 anos, 10 anos, 4 anos, 1 ano, você tem história que não vai pagar. A tua história que a nossa lenda há 15 anos não vai pagar. A questão é, como é que foi a sua história? Como é que está sendo a minha história? Estou chegando agora, então eu vou passar por aqui, eu não sei se eu sou para sempre, e eu espero ficar um bom tempo aqui. Então, mas enquanto eu estiver aqui, querendo melhor, mas vai ficar na história. Quantos pastores passaram por aqui? Talvez você lembre de alguns, com alegria, outros nem tantos. Porque história, não tem como. Prefeito, passou vereador, deixou história na empresa. E aqui na história de Jesus, aqui não é diferente, são homens que passaram, aqui são líderes que passaram. Se fizeram coisas boas ou coisas ruins, era uma outra questão, mas são líderes que foram tomar conta ali naquele momento. Conta Israel. Por exemplo, Tibério era um imperador romano que administrava Roma. Roma estava sob o jugo de quase o mundo inteiro, só estava Roma no Novo Testamento, na época de Jesus. Todos os outros países, todas as cidades, prestavam conta a Roma, pagavam os impostos, né? Era um escravo mais livre. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Você paga imposto? Quem paga imposto aqui? É imposto de comida, é imposto de bens. Mas então, querendo ou não, nós somos um pouco escravo. Porque o escravo paga imposto, não é esse motivo também, tem que pagar imposto.
você pagar imposto, você fica ilegal. E aí depende, o peixe fino te pega. Não é isso que acontece? O leão te pega. Não é bem assim, não é assim? Então, querido, nós somos livres, mas nós somos escravos também. Nós somos escravos da política, querendo ou não. Não é bem assim, não é? Então, naquela época, era Tibério, que era o imperador romano. Ele administrava Roma e todas as outras cidades ou países. E aí vinha Pilatos. Pilatos era governador da Judéia. Pilatos era romano, mas morava na Judéia. E ele administrava. Tudo passava pela mão de Pilatos. Pilatos tinha poder para matar e deixar a pessoa em vida. Pilatos falou para Jesus: você sabe que eu tenho poder para te matar? Você sabe que eu tenho poder para te dar vida? E Jesus não respondeu nada. Jesus foi um homem de poder. E muitas vezes você dá poder para uma pessoa e a pessoa não sabe. E o poder que ele tinha não sabe administrar. Que quando Jesus veio, ele lavou as mãos. Lembra? A esposa dele falou assim: não mexe como inocente. Mas ele é governador. Quando mais precisou dele, ele lavou as mãos. Não é assim que pessoas que assim lavam as mãos? Quando você mais precisa de um vereador, não falando política, mas falando política, mas quando você mais precisa de um governador, do vereador, do prefeito, cadê eles? Subiram. Mas calma, aqui 4 horas guarda. Concorda? Aí tinha Herodes, a família erudita, começa com Herodes grande, homem ruim, matou tudo. Matou sua esposa por causa de pouca coisa, matou os filhos. Horrível. A história do Herodes grande é horrível. Ele teve 2 filhos. Um chamado Herodes, também outro chamado Felipe. E esse Herodes, filho, era governador da região da Galileia. Jesus foi ter ele, lembra de ter ele teve que limpar. O Herodes era Pilatos. Ele era governador, também fazia o que queria, mas estava sob o jugo romano. Mas também tinha suas regalias, tinha também suas autoridades, vivia bem no palácio do seu pai. Felipe, irmão de Herodes, você lembra que Herodes filho, ele casou com a irmã, a esposa do Felipe, casou com essa cunhada, lembra que João Batista enfrentou ele? Felipe, irmão de Herodes, era governador da região de Tureia e Traçonite, 2 regiões. Lissana era governador do Abilene, que é uma cidade síria. Anás e Caifás era grande sumo sacerdote da igreja. Eles mandavam e desmandavam. Lembra que ele chegou e disse: Jesus, pela lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério, e pela lei diz: pedra até a morte. Jesus disse: falou assim: aquele que não está identificado. Esse Anás e Caifás também, lá depois, Pedro, ele manda matar Pedro, ele manda prender Pedro. Pedro passou um sufoco na mão de Caifás lá. E aí ele mandava matar, ele julgava as pessoas, ele andava com um soldado judeu ao lado dele e fazia o que queria. E foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada para quem no deserto? Não foi no palácio que Deus falou? Não foi na igreja em Jerusalém que Deus falou? Não foi na Galileia que Deus falou? Não foi na luxúria que Deus falou? Não foi nos destaques que Deus falou? Não foi para os poderosos que Deus falou? Deus falou em que lugar? Nada. No deserto. Olha só, é no deserto que às vezes Deus fala. E às vezes nós não queremos passar pelo deserto. Quem gosta de passar pelo deserto? Deserto é lugar de tratamento, irmão. Lugar de crescimento. E foi nesse lugar, no deserto, onde Deus falou com João, filho de Zacarias, um sacerdote, já com a idade avançada. Lembra que teve um filho, que era João? Ele duvidou do anjo, ele discutiu com o anjo: não pode minha esposa ficar grávida, nós não temos idade para isso. Que Deus falou assim: o anjo, então a partir de agora você não vai. E quando nascer. Mas Deus falou com ele.
lá no deserto. Perceberam que João Batista era o menor, era o mais simples, era o insignificante, era filho de Zacarias, era um homem insignificante, vivia no deserto. Mas Deus falou com ele, mas com ele. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Que Deus fala com os simples, Deus fala com adoradores, Deus fala com aqueles que realmente adoram em espírito e em verdade. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, não precisa de glamour, não precisa falar um português elevado. Eu não estou falando você relaxado, mas Deus fala com seus adoradores. Amém. Ah, mas a igreja serrana é uma igreja pequena, não sei o que, mas é aí que Deus fala. Ah, mas eu sei sim, mas você é simples, é com você que Deus vai falar, meu irmão. É na tua casa, com você, com a tua família, que Deus vai falar. Amém. Deus fala com as crianças. Deus não fala com as crianças, não? Amém. Ele é o menor, mas Deus pegou e falou com ele. É você que eu quero. Percebemos que o Senhor não liga para cargo, para status, para liderança, e sim para adoradores. Honesto. Mas eu não tenho nada, mas eu tenho um nome, eu sou honesto. Eu não preciso de uma igreja grande para adorar o Senhor. Eu não preciso falar bem para adorar o Senhor. Eu não preciso vestir a minha melhor roupa. Eu subi roupa, João Batista tinha umas roupas bem doidas. Vamos falar daqui a pouco. Eu não preciso comer caviar para Deus falar comigo. Porque João Batista comia o quê? Gafa? Deus está falando com você nessa noite. Você acredita que Deus está falando com você? Amém. Glória a Deus. Todos esses homens tinham experiência. Você viu que nós começamos a falar que um tinha 15 anos. A família erodida de pai para filhos. Não adianta, não é experiência. É intimidade. Não adianta ter 50 anos de igreja se não tiver intimidade com Deus. Não adianta ser pastor, ser levita, ser obreiro, ser missionário, se não tiver experiência com Deus. Vai falar bonito, vai fazer diferença. De uma eloquência, vai ser lindo, tudo isso é lindo, mas não tem essência. Quando não tem essência, meu irmão, não tem adoração. É isso que Deus fala. E muitas vezes nós nos julgamos nós mesmos, achamos que nós somos incapazes. Você não é incapaz, não, irmão. Você é servo de Deus Altíssimo. Amém. Você é o filho do Deus Altíssimo. Amém. Eu preciso ter experiência para falar com Deus. Eu não preciso ser governador, não preciso governar nada. A Bíblia só diz uma coisa sobre governar. Só uma coisa que a Bíblia exige um homem, um crente de verdade. Se o homem não souber que governar bem a sua casa, ele não tem condição de governar a obra dele. É bíblico. Quem era João Batista? Quem era esse João Batista que vivia no deserto? E Deus falou. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, a gente continua lendo o texto. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus, capítulo 3, versículo 1, é isso? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, faça a vereda reta para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de cabelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de
de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, era batizado por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dê fruto e mostre o arrependimento. Percebemos que o estilo de João Batista, o estilo dele de pregação, o estilo dele de vida, hoje, se fosse no dia de hoje, não passaria no teste. Falava que ele tinha que fazer uma reciclagem, não é isso? Mas não falava aí que a Bíblia precisa reciclar. Lembra que chegou em você aqui, não estourou na mídia isso? Não estourou na mídia? Que a Bíblia precisa de uma reciclagem, que a Bíblia está atrasada. Se pega o João Batista de hoje, João Batista, ele pregou no deserto, ele não pregou no lugar luxo, ele não pregou no palácio, mas Deus provou. Precisa. Você tem que abrir a boca para falar no nome de Deus, não importa o que seja, tanto eu como você. Pregar no deserto não dá ibope. Por que não dá ibope pregar no deserto? Porque no deserto não tem multidão. No deserto não tem raiz. No deserto o povo só passa a peregrinação. O povo passa para lá, o povo passa para cá, o povo passa vendendo, o povo passa viajando. Então não dá para falar assim: eu pregar no deserto, porque a minha igreja tem 15 pessoas. Não, pregar no deserto não tem como você contar quantos membros tem, porque os membros que passam no deserto não param. E nós vivemos uma disputa hoje: quem tem mais membro, quem tem mais pessoas. Eu prego, vocês estão entendendo, igreja? Pregar no deserto, meu irmão, você não sabe quantos membros você tem, você só passa. João Batista pregava que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para serem perdoados. É uma palavra muito dura, parece, nos dias de hoje. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender para ser perdoado. Você é um pecador. Hoje está tão difícil de conversar com uma pessoa que a pessoa já explode, a pessoa já não aceita mais. Fala para a pessoa que é pecador que você vê, a pessoa vai querer te bater. As pessoas não aceitam mais. Tinha uma época, eu estava 15 anos, um tempo atrás, era assim: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Hoje é difícil você argumentar para a pessoa: você precisa se consertar, você está em pecado, para não perder amizade, para não perder tempo, para não perder a família. Vai só. Não é bem assim? João Batista, ele não pregava prosperidade, e muito menos coaching, mas ele pregava conversão. Você precisa converter. Ei, Jesus está voltando, eu estou aqui para abrir um caminho para ele. E nós também somos um tipo de João Batista. Qual é o papel de João Batista? Abrir o caminho para Jesus. Qual é o nosso papel? Abrir o caminho para a volta dele? Jesus. Porque o crente prega isso. Jesus está para voltar. Agora, se querer, não somos João Batista. Se fala isso hoje. João Batista, ele pregou para abrir o caminho para o Messias. Esse é o papel. Não estou pregando, eu vou pregar coach, eu vou pregar não sei o que, vou pregar de onde, eu vou pregar para mim, não sei o que. Não, eu vou pregar que Jesus está voltando. É Ele, somente Ele pode todas as coisas. Nós estamos aqui por causa dele. É Ele que supre, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que salva. Nós não somos nada. Que Ele aumente, que Ele cresça e que nós vivemos. Não é isso? João Batista se vestia de pelo de camelo, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Hoje, esse ano não tem isso porque é alguns simples, mas algumas igrejas estão desfiles de moda. Não é bem assim, não? Sem criticar, não gosto de criticar, mas estou falando dentro da palavra aqui. Existe desfile de moda na igreja, infelizmente. Não precisa. Você não precisa comer o caviar, não. Também estou falando para você comer gafanhoto. Estou falando que João Batista ele tinha
estilo de vida, que hoje esse estilo de vida não é aceitável. Hoje você falar de jejum, já dá choque às pessoas. Você falar com o pastor, que está pastor sobre jejum, já dá um choque, a ovelha dá um choque. Resultado, a pregação de João Batista fazia efeito. Gente, se a Bíblia é a mesma, se a mensagem é a mesma de 2005 atrás, então por que fez efeito aquela mensagem na época e hoje não faz tanto efeito? Pastor, como o senhor pode falar que fez efeito? Mateus capítulo 3, versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do redor do Jordão, confessando seus pecados, era batizado por ele no Rio Jordão. Irmão, confessou, batiza. Hoje você vai para a igreja e fica lá 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, não sabe se batiza. E aí quando batiza, tem que fazer o curso de batismo. Aí fica lá 1, 2, 3, 5 meses, depois batiza, aí depois a pessoa desvia. Não é bem assim hoje? Não é assim hoje. O maior curso de batismo é: você se arrependeu dos seus pecados? Sim. Você aceitou como único suficiente salvador da sua vida? Sim. Você decidiu entregar sua vida totalmente a Deus até a sua morte? Sim. Joga água. Não adianta ficar dando muita volta, não. Com certeza, essa mensagem não faz isso. Se pregar de conversão, se pregar de arrependimento, se pregar de batismo, se pregar mudança de vida, se pregar a vida cristã, isso chama-se vida cristã, não está fazendo mais efeito. As principais características desse João Batista: Deus falou com ele, e se Deus falou com ele, então nós precisamos conhecer mais ele, não é isso? Se Deus falou com João Batista no deserto, quem é João Batista? Porque os grandes estavam lá e Deus não falou com uma pessoa insignificante. O que ele tinha de diferente, que nós podemos nos dias de hoje aplicar em nossas vidas? Porque o que eu mais quero é que Deus venha falar comigo, o que você mais quer é que temos que aprender. Declarou várias vezes que Jesus era superior a ele. Jesus, lá vem ele, ó, no batismo, lá vem ele, o homem que nós não somos dignos de lavar a sandália. Ó, lá vem o pão da vida, lá vem a luz do mundo. Ó, que eu diminuo, que ele cresça. Estou entendendo, igreja? Amém. João era um homem justo e santo. E interessante que ele não fez nenhum milagre. João Batista não fez nenhum milagre. Como também Jeremias não ganhou ninguém para Cristo. Jeremias era conhecido o profeta chorão, não ganhou uma alma para Jesus, vamos dizer assim. Deus não precisa fazer milagre. Nós já somos um milagre. Ele e os seus discípulos jejuavam com frequência. Lembra que um falou para Jesus: Jesus, João Batista e os seus discípulos jejuam e nós não. O que Jesus respondeu? O noivo, quando vai casar, o noivo está, as pessoas estão igual, o noivo não precisa jejuar até o noivo bem casado. Algo desse tipo assim. Tipo assim, quando eu estiver aqui na terra, vocês não precisam jejuar, mas quando eu for, você precisa jejuar. Porque tem demônio, irmão, só tira casca, demônio só tira através de jejum e orar. Só através de jejum. João Batista tinha uma personalidade forte. Isso aí eu não tenho. Você tem uma personalidade forte? Hã? Pensou pregar arrependimento com uma personalidade forte? Pregar arrependimento tinha autoridade. João Batista repreendeu Herodes do seu pecado no tédio. Lembra? Ligou para Herodes: Herodes, você está errado, você está em pecado. Você está saindo, você casou com a mulher da esposa do seu irmão. Lembra? E aí a esposa de Herodes fez aniversário.
E aí pede para a filha dele a cabeça de notícia. Anunciou a chegada do rei, repreendeu os religiosos, os políticos na época. Nós lemos isso, raça dele. Chama uma pessoa raça de víbora, você vai preso. Você é uma raça de víbora, vai preso se você falar isso hoje. Resumindo, continuamos fiel ao Senhor, pregando arrependimento, vivendo um modo digno de santidade que Ele dá para nós. Talvez você veio aqui essa noite querendo uma palavra de cura, mas Deus, do mesmo modo que Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou com você. Do mesmo modo que Deus falou com você, acreditando que você pode todas as coisas. Às vezes você acha que você não é mais capaz. Você tem capacidade sim. Às vezes você acha que você é inferior a outras pessoas. Nós achamos isso. Tem gente que não pode ter poder. Tem gente que tem poder e quer atropelar todo mundo. Mas você é um adorador do Senhor. Tem que ver Jesus. Eu vou falar com o João Batista. Se você quer se consertar, vem para frente. Não vou falar isso. Porque Deus não pede para falar isso. Se Deus pedisse, eu falaria, não sei medo. Mas eu quero falar algo para vocês hoje. Talvez você se ache pequeno em algumas situações. Na igreja, não, eu sou simples na igreja. Você não é simples, você é importante. Na empresa, na família. Talvez você ache que Deus não está olhando para você, Deus está olhando para você sim. Vem para frente, caso você queira. Então Deus queria que você falasse comigo. E muitas vezes eu me acho pequeno demais. Muitas vezes eu me acho que existem pessoas acima de mim. Às vezes eu acho que Deus não vai falar comigo. Às vezes eu acho, não, para com isso. Para com isso. Deus quer usar você, meu irmão. Você vê as características dos apóstolos. Se você vê a história de cada um dos apóstolos, Pedro exclusivo, Judas traiu. O outro duvidou, aquele profeta não era um Tomé. Você vai ver a história de cada um, de Deus usando um. E é você que Deus quer te usar. Mas eu estou cheio de defeito. Quem não tem defeito? Eu preciso de consertar. Todos nós precisamos consertar, não? Todos nós. E é nessa noite, mais uma noite entre você e Deus. E se você tiver que consertar com Deus, é só você e Deus nessa noite. Eu não sei como você saiu da sua casa, não sei como foi a sua semana, mas uma coisa eu sei: Deus vai falar com você. É você, Deus. Nessa noite, usa isso de uma forma extraordinária. Senhor, tua filha, cuida dela. Abençoa
for para esse casal, mas também a gente precisa morar no céu. Se adorador. Se adorador.